Oi, gente, meu nome é Raíssa Helena, sou 018 da História. Fui convidada pela Semana de Ensino de História a participar do projeto Enegrecendo Referências e falar um pouco da minha experiência no PIBID da Unicamp. Bom, para quem não sabe, o PIBID é um programa de iniciação à docência em que a gente se inscreve, passa por um processo seletivo, tem uma coordenadora, faz algumas reuniões semanais, conhece professores de escolas públicas parceiras da Unicamp e escolhe a que se adapta melhor, né, aos seus horários, e uma vez por semana acompanha as aulas dos professores e também pode sugerir intervenções ou aulas, trabalhando junto com esses professores da escola pública. Enfim, na minha experiência, assim, do PIBID, eu posso dizer já direto que foi muito desafiador, muitas vezes, mas que também me ajudou a crescer bastante. Eu escolhi uma escola pública aqui da região onde eu moro, né, da região dos Amarais, e assim, vocês já devem saber que escolas públicas, os alunos são majoritariamente negros, e eu ficava muito ansiosa, assim, para as aulas, principalmente quando a gente ia dar as aulas, porque eu queria saber, sentir, pelo menos, que os alunos estavam entendendo o que a gente estava falando e que aquilo estava afetando eles de alguma maneira, e a gente esperava sempre que fosse de uma maneira positiva. Eu lembro que as reuniões também, quando a gente ia mostrar, né, para os nossos colegas de projeto o que a gente pretendia fazer nas escolas, sempre que rolava algum tema que fosse, né, racial, ligado a racismo, né, ou história da África, eu ficava muito ansiosa, porque, né, a turma, né, a Unicamp em si, já é um espaço majoritariamente branco, então eu ficava pensando como que as minhas opiniões acerca desses, desses trabalhos, assim, que eles fossem fazer nas escolas ia chegar, né, até eles. Um, é, e aí eu ficava muito ansiosa, assim, esperando como eles iam receber. Assim, eu tive, não sei se uma certa sorte, assim, eles procuravam acatar as minhas sugestões e tudo mais. E eu me sentia, assim, escutada em algumas situações. No, Acho que eu posso dizer duas experiências que eu tive enquanto da aula, né, que me marcaram muito e que me fizeram refletir bastante. A primeira, a gente estava num grupo de quatro estudantes, a gente ia fazer uma intervenção simples sobre o processo que a gente queria, na verdade, discutir a humanização da pessoa escravizada, né? O professor, eu estava tratando sobre tráfico, né, aqui pro Brasil, e a gente teve a ideia de fazer essa intervenção no sentido de humanizar, né, essa pessoa escravizada, mostrar as pequenas resistências do dia a dia, mostrar também a violência e dar essa nova, eu diria, esse novo ponto de vista para os alunos, né? E a gente estava falando, a aula estava seguindo normal, e assim, aleatoriamente uma menina levantou a mão, a gente deixou ela falar, e aí ela disse que achava que não deveriam existir cotas, porque isso só fazia aumentar as desigualdades e fazia com que as pessoas negras se sentissem mais incapazes. E aí eu lembro que os meus colegas olharam, né, pra mim e ficam tipo, vai lá, né, Rai, responde. E aí eu parei alguns segundos para analisar aquilo e não sabia como levar para ela o debate, porque tinha que ser rápido, né? Tinha que ser simples. E aí eu sei que eu respirei e expliquei para ela que se a gente tivesse esse pensamento dela, a gente ia continuar, não as pessoas negras iam continuar não acessando esses lugares, que as cotas eram uma solução temporária, mas muito necessária, porque não queria dizer que a gente é menos capaz, só que a gente tem menos oportunidades, né, de mostrar toda a nossa capacidade. E eu lembro que foi uma explicação muito simples, e depois da aula, no caminho para casa e em casa, eu fiquei refletindo se eu tinha explicado realmente bem para ela e se aquilo tinha feito pelo menos
não sei se a ponto dela mudar a opinião dela, mas de incomodar e ela refletir melhor. E essa foi uma que me marcou bastante. A segunda foi quando eu e minha parceira, né, que a gente ia na escola, a gente resolveu que a gente ia tratar com os alunos, discutir alguns estereótipos que os alunos têm acerca da África, né, do continente africano. E a gente fez alguns slides bem simples, com perguntas simples, perguntando se eles achavam que a África era um continente, se era um país, se então é um continente, quantos países eles achavam que tinha lá dentro, quantas línguas, como eles achavam que eram as cidades. E a gente fez esse balanceamento, né? Eles achavam que tudo era essa coisa, né? Aquela África parada no tempo, né? Tudo é savana, é deserto. E eu lembro que no final dessa aula, um grupo de alunas veio perguntar pra gente se a gente sabia de algum país africano que tinha tido colonização inglesa, se não me engano, algo do tipo. E eu lembro que a gente ficou assim, né? Deu aquele coisa assim, e a gente ficou pensando, e em algum momento da nossa resposta surgiu o Egito. E aí as meninas olharam pra nossa cara assustadas e ficaram tipo, mas peraí, o Egito fica na África? E aí a gente ficou, fica na África. E ela ficou, tá bom, né? Que legal. Saiu da sala, né? Tinha acabado a aula. E eu e minha parceira ficamos pensando como que a gente não pensou em colocar nos slides a África, o Egito, né? E tinha sido justamente numa semana que a gente fazia um tópico, né, de história da África, que discutia, né, sobre, sobre o Egito africano. E foi outra coisa que me marcou, porque me fez pensar que na academia a gente tá muito confortável, né? A gente acha que é tudo muito claro, que tá tudo muito óbvio. E quando a gente chega na sala de aula, a gente percebe que não tá assim, entendeu? A gente não tá conseguindo sair desse ambiente e tornar isso acessível para outras pessoas, né? Que não estejam na academia, nessa posição que a gente tá, né? Assim, digamos assim, essa posição confortável. E essas foram duas experiências que me marcaram demais e que me fizeram pensar muito, sabe? E até hoje, assim, quando me perguntam sobre experiência no PIBID, eu conto, porque eu me vejo enquanto educadora e futura professora, eu sei que educar é um ato político. Então eu acho que a gente tem que estar sempre, eu não digo sempre preparado, mas sempre atento, sabe? A essas coisas que podem acontecer, porque a sala de aula é imprevisível, né? A gente pensa que vai ser do jeito que a gente planejou e não é. Então, pra gente estar atenta, né? E eu também tenho essa coisa de, enquanto professora, futura professora, né? Negra a gente tem de acessar, sabe? Alcançar os nossos, sabe? E também, né, as outras pessoas, claro, as pessoas brancas, porque a gente precisa, eu tenho pra mim que a gente precisa fazer com que esses adolescentes, né, essas crianças se tornem adultos melhores, né? A gente tem esse ideal de desconstruir ou tentar fazer eles refletir sobre essas posições, né? O racismo, né, que tá no nosso cotidiano, né, na estrutura da nossa sociedade, e debater com eles isso, eu acho essencial, sabe? Conhecer, entender esse aluno e desenvolver também esse sentimento de, acho que empatia, né, com os alunos negros, no caso, né? Eu acho que eu termino falando da minha experiência, acho que como um desejo de que esse projeto possa, né, abrir, né, de novo, porque eu sei que a gente está vivendo uma época difícil de cortes, estamos sendo atacados, né, a universidade pública está sendo atacada de todos os lados, então eu acho que eu termino com um desejo, sei lá, um pedido de mobilização, né, para que esse projeto volte, que outras pessoas possam acessar, que principalmente pessoas negras possam acessar e ocupar esse lugar, a universidade, esse projeto e tantos outros que são nossos de direito, né? A gente merece acessar essas coisas, né? E eu acho que eu termino assim. E é isso, o sentimento de ter feito esse 1 ano e meio de PIBID foi desafiador, mas que me ajudou a, acho que, construir, né? Essa identidade enquanto professora negra que vai estar em frente de uma sala
e com alunos, né? Que bom que tá muito noção. E eu acho que é isso. Termino também agradecendo, né, a semana de ensino de história pelo convite e que eu possa ter me feito clara nesse vídeo. E é isso, gente. Obrigada.